Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É com grande alegria e privilégio que podemos partilhar um pouco mais do conhecimento da palavra do Senhor. Ela é poderosa para nos fazer viver nesta terra, neste mundo, de forma agradável, de forma de fé, de forma vencedora. Sabemos que o nosso Deus, Ele é conosco, nos abençoando, ministrando a nossa vida, a nossa alma. E a palavra de Deus tem tantos textos e tanto ensino para nós, que nós precisamos ir devagar, poder aprender, assimilar e pedir para o Espírito Santo selar em nossa vida esse conhecimento e nós possamos fluir na presença de Deus, vivendo esta vida tirando de letra. Aqui no profeta Abacuque, nós vamos encontrar um profeta intercessor e depois um profeta adorador. O texto da Bíblia de Abacuque, capítulo 3, verso 17, eu acho que você se lembra bem, afinal nós temos tantos cânticos com esse texto. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Texto conhecido e maravilhoso da fé verdadeira, a fé perseverante. Abacuque foi um profeta que viveu na época de Sofonias e Jeremias, lá pelo ano de 697 a.C. Durante o seu exercício do ministério, quem reinava era Manassés, ali no reino de Judá, aquele reino do sul. E naquele tempo a Assíria, o império assírio dominava a nação, mas logo ela seria derrotada e os babilônios, que a Bíblia aí, quando você for ler, chama de caldeus, assumiriam logo o seu lugar. Uns 50 anos depois, o próprio profeta Abacuque, ele conseguiria já testemunhar de uma coisa ruim que vinha acontecer à nação, porém, tudo debaixo da soberania de Deus, ele vai reconhecer depois. A pergunta que ele faz aqui sempre, talvez seja a mesma pergunta minha, a sua, durante o tempo, durante a nossa vida, é por que a gente sofre? Por que a gente ora e parece que nada acontece? Por que os que não conhecem a Deus parece que são tão felizes? Parece, mas não são. Às vezes nós achamos outros felizes, mas nós não paramos para ver de fato o que está no coração. Eu gosto de lembrar de um poeta que diz: aqueles que inveja nos causam, piedade nos causassem se pudéssemos enxergá-los por trás das máscaras. Às vezes é assim, muita aparência, muita edição na imagem, mas não é aquilo que parece. Abacuque era um profeta intercessor. Seu nome ele significa aquele que luta, e também serve para traduzir como aquele que abraça, vem da mesma fonte, da mesma raiz. Então o seu estilo de vida ele é esperado, por nós, porque traz também os traços daquilo que o nosso Pai deseja que tenhamos também. Essa fé sincera, verdadeira, a fé de oração. E Abacuque era esse profeta intercessor. O seu nome, que significa aquele que luta, aquele que abraça, nós podemos verificar muito bem ali no verso 2, do capítulo 2, versículo 1, que mostra, que levando as necessidades e também intercedendo pelo nosso tempo, ele também fazia a mesma coisa, ele lutava em oração pelo seu tempo. Nós encontramos assim, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Profeta intercessor.
Ali no capítulo 2, verso 1, ele fala: eu vou ficar orando na minha torre de vigia e vou esperar para ver o que o Senhor tem a dizer para mim, o que o Senhor tem a dizer para esta nação. Então ele era este intercessor, e nós também, ao olhar para ele, nós percebemos que a intercessão tem um lugar muito especial na nossa vida. Quando você e eu paramos para olhar a nação, olhar a nossa própria vida, aqueles que estão à nossa volta, e intercedemos. E assim também o profeta que abraça a fé era também um homem de fé. Nós percebemos que se lá no começo de Abacuque ele era um profeta intercessor, ali no final ele deixou de ser só aquele intercessor e passou para ser um adorador. Então, a gente vê e aprende que apesar de não constatarmos respostas imediatas às nossas orações, nosso anseio, nós não deixamos de crer que Deus tem tudo sob controle e basta a nós esperarmos confiantemente. Ali no versículo 3, verso 19, Abacuque diz assim: Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas maiores alturas. Ele sabe disso, ele sabe que o Senhor é a sua força e que no meio das provações, nas tribulações, o Senhor dá a ele e dá a nós. Até tem uma frase de um livro há muito tempo escrito que fala que ele nos faz com os pés como de corça nos lugares altos. E ele fala assim: no meio da provação, no meio da tribulação, nós também podemos correr ligeiros, porque a força do Senhor nos fará ligeiros e nos manterá seguros. Mas isso é um hino de louvor do profeta Abacuque, que passou a crer, conquistar seu lugar, seu espaço no reino da fé, no reino do poder de Deus, porque ele sabe o seu lugar, como intercessor, como adorador, e ali ele leva todo o projeto de vida, o projeto da nação, o projeto que ele tem, para que ele possa banhar em tudo isso na presença de Deus, e ali saber que o Senhor estava no curso da sua história. E com isso, a palavra de Deus nos pede para andarmos por fé. Ela é um convite à fé, convite para andarmos, para vivermos na sua presença por fé. No capítulo 2, verso 4, ele foi um dos primeiros profetas a colocar bem certinho este tema dentro da Bíblia, e ele fala assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua mão não está reta nele, mas o justo viverá pela fé. Por um lado ele fala dos ímpios, das nações corruptas que vinham a galope tomar conta da nação de Israel para aprender, e aqui por outro lado ele fala do justo, aquele que confia, e ele fala: o justo viverá pela fé. E aqui não sermos orgulhosos, mas depender da confiança naquele que tem tudo sob controle, apesar da situação que estamos vivendo, é uma atitude que agrada ao Pai e produz honra à nossa fé. Vermos além, permanecermos firmes no meio do caos, assim como era no tempo de Abacuque. Abacuque estava no absoluto caos, por isso ele está tão agoniado. Se você for ler o livro certinho do Abacuque, você vai ver que são 3 capítulos muito curtinhos. Talvez logo depois dessa ministração, antes de você dormir, leia Abacuque, e você vai ver que ali ele está imerso em situações caóticas. Ele vivia num tempo dominado pelos assírios, que massacravam o povo. Os assírios estavam ainda se enfraquecendo, e se fossem ir embora era melhor, mas é pior. Os caldeus, os babilônios estavam vindo para tirar os assírios do poder e tomar Israel de novo, e o que eles faziam com o povo não era nada agradável. Ele levava como cativeiro para desestabilizar o povo, e isso era uma iminência. E então Abacuque, naquela angústia toda, sem ver nenhuma esperança, começa a cavar o poço da esperança para que ele pudesse sobreviver e crer, que Deus estava sob o controle, apesar do caos absoluto, que talvez ele nem iria testemunhar um grande livramento. Mas ele fala assim: eles vêm na sua impiedade, mas nós vamos
segundo a nossa fé. E aqui, quando eu e você, apesar das circunstâncias, andamos por fé, sabendo que Deus, o nosso Pai, está tomando conta de todas as coisas, Ele nos honra. Ele nos honra. E aqui nós encontramos ainda no Novo Testamento alguns lugares que foram inaugurados por Abacuque, quando falou: o justo viverá pela fé. Se você for ler Romanos capítulo 1, você vai encontrar assim, no verso 16 e 17: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego e também do judeu. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesse texto da palavra de Deus, a Bíblia aqui ensina que o Evangelho é poderoso para salvar o pecador, e a fé nessa obra é poderosa para nos garantir uma eterna salvação dada por Cristo Jesus, porque a obra de Cristo causava vergonha para os judeus, que dependiam da lei, mas para os alcançados pelo Evangelho da graça era o suficiente. O Evangelho é suficiente, e aquele que anda por fé, abraçando o Evangelho, ele é salvo, abençoado e está seguro. Um outro texto que fala sobre o justo viverá pela fé está aqui em Gálatas capítulo 3, verso 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha só, mais uma ênfase na palavra do Senhor. Aqui a palavra de Deus mostra que a lei era somente uma exposição do pecado. A lei dizia: olha como você é, olha o pecador que você é e a sua incapacidade. Ela não pode te transformar, ela só te traz o conhecimento. Mas a graça é a lei do Espírito Santo que santifica e salva. É a graça de Deus que vem e ela nos capacita, ela nos santifica e ela nos justifica da lei, para que possamos andar por fé e andar animados, seguros, amados pelo Senhor. Então o justo viverá pela fé, não pelas obras que eu faço ou deixo de fazer, as obras que me acusam, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em Hebreus capítulo 10, mais um lugar onde fala que o justo viverá pela fé, está no verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aqui nós aprendemos que o prazer de Deus está naquele que persevera, naquele que não desanima, sabendo que a recompensa é certa. Por isso que o livro de Hebreus está falando: o justo viverá pela fé, e a minha alma tem prazer naquele que não volta atrás. É a segurança de saber que Deus está com a gente, que Deus está conosco, que nós não precisamos olhar para trás e retroceder, mas andar seguindo para o alvo que é a nossa segurança em Cristo Jesus. Então a fé é uma coisa que Deus nos dá, e eu e você podemos desenvolver. Nós desenvolvemos a fé nos menores detalhes da vida. Quando chega uma preocupação, a mim, a você, ao invés de nos entregarmos ao desespero, à angústia, à ansiedade, nós damos um basta naqueles pensamentos, nós damos um basta nessas preocupações e afirmamos que a nossa capacidade vem de Deus e somos guardados por Ele. A nossa fé, ela se desenvolve quando os momentos pequenos de apavoramento que as pessoas, que o mundo joga para cima de nós, quando nós entregamos tudo aquilo ao Senhor, e a fé nos manda descansar, e nós nos recusamos a se entregar às angústias da vida, mas nós nos fazemos fiéis ao Senhor e dizemos: Ele tem controle de tudo. A fé tem que ser desenvolvida. Em qualquer momento pequeno da vida onde exige fé, você tem que resistir, e eu tenho que resistir, dizer: não, eu sou daqueles que não retrocedem,
Eu sou daqueles que segue à frente, que confia no meu Deus. E a fé sempre ela é recompensada com paz. Experimente isso sempre na sua vida. Experimente quando vem todos os dias situações difíceis, se entrega ao Senhor. Recuse-se a entrar em desespero, recuse-se a entrar em angústia, recuse-se a deixar-se levar pelas preocupações. Manda embora da sua mente. Confie na palavra de Deus, na sua fidelidade, porque assim o Senhor se agrada de nós e nos honra. Era isto que Abacuque estava dizendo. Ele falou: justo viverá pela fé. Eu sei que a situação aqui nesse reino de Judá está caótica, não há esperança. Olho para um rei, não tem esperança. Olho para um reino, não tem esperança. Eu olho para frente e parece que as coisas, ao invés de melhorar, elas vão piorar. Mas eu vou ficar firmado no meu Senhor, porque o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem de Abacuque, certo? Outra circunstância importante é que a palavra do Senhor nos ensina a orar por avivamento. Lá no capítulo 3, verso 2, ele fala assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui, aquela nação de Judá, ela estava completamente comprometida, não é? Mas ele ora a Deus pedindo por avivamento. Ele ora ao Senhor. A nação de Judá tinha abandonado a lei do Senhor, tinha abandonado a fidelidade ao Senhor. Ele estava sacrificando, indo após outros deuses, a Moloque. Eles estavam sacrificando seus filhos a deuses estranhos, e aquilo tinha completamente arrasado o coração do profeta Abacuque. E ele falava para o Senhor: Senhor, eu não me contento com essa nação que não te conhece, essa nação que despreza a tua palavra, despreza a vida contigo, e então eu peço ao Senhor: aviva a tua obra. Aqui, pela oração do profeta, no reinado de Josias, a nação experimentou um curto avivamento através de um rei que era crente, mas logo a Babilônia tomou conta da nação, levando os cativos sobre Nabucodonosor. Principalmente em tempos de dificuldades, nós não podemos parar de orar para que o Senhor faça um avivamento na nossa vida e na nossa nação. Mais do que nunca, hoje Deus precisa promover um avivamento de fé verdadeira, porque você sabe que este mundo, este país, não estão olhando para o Senhor. Este mundo é um mundo secularizado que despreza a Deus, despreza a sua palavra. Hoje a gente tem até vergonha de defender o que a palavra de Deus defende. Hoje o mundo está tão contra Deus que nós realmente, como igreja e como pessoas, nós precisamos orar a Deus: Pai, aviva esta nação, traz um mover do teu Espírito sobre nós. Mas para que isso aconteça, eu e você, a partir de nós temos que cada dia pedir a Deus um coração quebrantado, disposto a andar na sua palavra, viver pela sua palavra, um coração quebrantado de alguém que realmente ama o Senhor, que não negocia os princípios de Deus fora a nós, mas também dentro de nós, porque nós temos muitas vezes pecado em nosso coração, nós temos sido duros com o Senhor e a sua palavra, e ainda achamos que temos razão, mas nós precisamos ser quebrantados, precisamos ser humildes na presença do Senhor, para que Ele venha sarar e avivar a nossa nação, a nossa vida, para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. Nós somos esses também, que como Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra. Como é importante isso. E às vezes nós não conseguimos fazer isso por causa das nossas provações, dificuldades, por causa da nossa vida dura que temos às vezes, mas nós temos que entregar tudo diante do Senhor. Gosto de um comentarista chamado Matthew Henry. Ele fala assim: tua igreja, mesmo quando estiver em meio às aflições, deve clamar: aviva a obra da tua graça em nós, ao santificar a aflição para nós e nos sustentar debaixo dela.
embora ainda não tenha chegado o momento do nosso livramento. Eu acho interessante o homem de Deus dizendo para que Ele santifique a aflição para nós e nos sustenta debaixo dela. Santificar a aflição é colocar tudo diante do Senhor e pedir a Ele forças necessárias, como Ele diz lá no começo, que Ele nos torne e faça nossos pés ligeiros como a corça, para nos sustentar nos lugares altos, e assim somos cada vez mais abençoados e fortalecidos no meio das provas, para que Ele derrame sobre nós o seu milagre e o seu poder. Isso é maravilhoso, não é? A gente quer milagres, nós queremos ver coisas sobrenaturais, mas elas só se manifestam quando nós necessitamos. Não existe poder sobrenatural, milagres, quando você não precisa. Eles só aparecem quando nós necessitamos. Quando você clama por um milagre, Deus faz. Quando você crê, Deus faz. E às vezes nós queremos ver a ação de Deus num marasmo. Não pode. Eu sempre falo e pergunto às pessoas: faz quanto tempo você não vê um milagre na sua vida? Se faz tempo que você não vê um milagre na sua vida, eu e você precisamos dizer a Ele: Pai, aviva a Tua obra no meu coração, porque eu estou há tempo sem ver os Seus milagres. Porque quando Deus faz um milagre em nossa vida, nós somos avivados, porque nós temos certeza de que Ele está presente conosco. E aqui na palavra de Deus, ainda em Abacuque, gosto muito de encontrar Jesus escondido no meio dos textos. Aqui no capítulo 3, versículo 13, Abacuque, inspirado por Deus, ora assim: Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Como eu tenho sempre dito, Jesus está à sombra de todo o Antigo Testamento e foi revelado sempre pelos seus profetas, que o aguardavam ansiosamente. Aqui, Abacuque, inspirado pelo Espírito de Deus, menciona o ungido. Esse ungido de Deus que está no texto de Abacuque, ele se refere no original como rei, sacerdote, o santo de Deus. Lembra, não sei se você acompanhou comigo há uns tempos atrás, nós, ao lermos lá o livro do Antigo Testamento, nós encontramos lá no Salmo 110, não é? Ele é um sacerdote eterno. Ele era rei e sacerdote. Aqui Abacuque menciona também de novo o rei e o sacerdote, o santo de Deus. Ele estava ali e ele estava se referindo ao Jesus, Senhor da história, que reina. O Pai, Ele se agrada no ungido ferido pelos nossos pecados, e todos os seus inimigos serão colocados por tapete dos seus pés, como diz a Bíblia. Por isso, não nos importa o quanto demore, mas Deus sempre sustentará os seus filhos e filhas pelo seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Jesus é esse que veio para nos buscar, e Deus enviou o seu Filho como ungido, e Deus e o seu ungido prontos para atuar na história, a história que ela é completamente deixada a cargo do Filho Jesus, que reina para sempre e reina hoje também. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus mencionado por Abacuque, que ele fala para que nós perseveremos sempre, em todo o tempo. Isso é tremendo para nós. Não importa o quanto o nosso mundo se deteriora, assim como não era no tempo do profeta, também é hoje. Não importa se aparentemente os ímpios prosperem. Abacuque estava tão angustiado. Se você for ler lá no primeiro capítulo, os primeiros versos, ele fala: onde está, Senhor? Onde o Senhor está? Por que os ímpios prosperam? Mas Deus não se agrada deles. Ele conduz e coloca a Babilônia para assolar a Assíria no reino do mal contra o reino do mal, para depois cumprir a sua justiça. Primeiro, segundo ali a profecia de Abacuque,
Deus levanta a Babilônia contra o reino assírio. Dois reinos ímpios, mas primeiro ele lida através do inimigo contra a Assíria, e depois Deus lida com a própria Babilônia, porque ele tem tudo sob controle. Aqui no capítulo 3, versículo 6, diz assim lá em Abacuque: ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Abacuque está dizendo: o mundo passa, as coisas mudam, Deus tem a seu favor todo o tempo, porque Deus não tem pressa. Ele vai lidar com a injustiça. Nenhum injusto passará impune, mas ele vai lidar com a injustiça e vai fazer o seu desígnio funcionar, né? E por fim, a gente percebe que Abacuque deixa para o Senhor. Ele não tem pressa. Olha, vou dizer uma coisa a você: não se apresse. Nós vivemos no mundo da pressa, nós queremos escapar logo das aflições. O tempo que nós vivemos, a gente fica se perguntando: quando vai acabar? Quando isso terá fim? Quando vai ter um basta tudo isso? Nós ficamos apressados, nós ficamos angustiados, né? Nós oramos e queremos que Deus responda imediatamente, mas nós não sabemos o que Deus quer fazer na humanidade. Primeiro, às vezes, para resolver a minha vida, a sua vida, para resolver a vida da nossa nação, Ele tem que lidar com outra nação, lidar com outro inimigo que está assolando a terra. Às vezes Ele tem que fazer manobras para cumprir todo o seu desígnio, mas não se esqueça, Deus não tem pressa. E você e eu temos que saber que nós também não precisamos nem podemos ter pressa, nos entregar à ansiedade. Nós precisamos nos entregar ao louvor a Deus, ao descanso no Senhor. Ele vai cuidar de nós. Você não tem já experimentado isso? Cuidado de Deus na sua vida? Pare um pouquinho e pense quanto Deus te sustenta, enquanto Ele está cuidando e zelando de você. E você vai ver surpreso como Deus cuida zelosamente da sua vida. Se você está passando por dificuldade, eu sei que nós vamos passar por dificuldade, muitos estão passando, você tem que orar ao Senhor na mesma posição de Abacuque, de intercessor e adorador, porque às vezes nós encontramos pessoas revoltadas: por que eu sou assim? Porque Deus faz isso comigo? Ora, a sua revolta não vai adiantar nada. Sua vida seria assolada com Deus e sem Deus. Sem Deus ou com Deus seria a mesma coisa. Talvez você estaria passando pela mesma situação, pela mesma tribulação. Agora, a grande diferença é que se Deus está na sua vida, você tem uma esperança, uma força, você tem os seus cuidados a seu favor, e Ele pode fazer grande milagre na sua vida. Pense pelo lado de que o Senhor cuida de nós, e Ele deseja de mim e de você a fé verdadeira. Abacuque encontrou a fé verdadeira. E se você ver o texto da Bíblia, diz assim, olha lá, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, lá no capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A fé verdadeira descansa em Cristo, e é hora de fortalecer a sua como alguém que confia de fato no Senhor. Essa é a fé que agrada a Deus, não é a fé interesseira, não é a fé que eu vou buscar coisas para meu próprio desejo, meu próprio deleite, meu próprio egoísmo. A fé verdadeira, ela olha para a eternidade, ela olha para o Senhor, e ela descansa, e ela não se revolta, e ela honra a Deus, sabendo que a Ele pertence toda a glória, todo o poder, e Ele é todo soberano para fazer o que Ele quiser. Então, nesta fé eu digo, ainda que a figueira não floresça, ou seja, trocando em miúdos,
ainda que eu passe as necessidades, ainda que eu perca o que eu tenho, os bens, que esses cacarecos que a gente tem aí, ainda que eu sofra, e ainda que eu passe por tribulação, ainda que venha o desemprego, ainda que venha doença, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, dele eu não abro mão, eu não arredo o pé, eu sempre confiarei no Deus da minha salvação. Esta é a fé que agrada a Deus, essa é a fé que funciona. Essa é a fé que funciona, porque fé que não funciona é aquela que se revolta com tudo que não crê. Essa fé, o sujeito sempre está abatido, angustiado, mas a fé verdadeira que está selada, daquele que nasceu de novo, é esta: não importa nada, o meu Deus continuará sendo meu Deus, e eu continuarei sendo fiel a Ele, pelo poder e pela graça do Santo Espírito. Isso agrada ao Senhor, isso fortalece a nossa vida. Como anda sua fé? Lembre-se, lá em Tiago 3,17, ele fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Peça a Ele que renove a sua fé cada dia mais. Entregue-se de corpo e alma e experimente o cuidado de Deus na sua vida. Faça como Abacuque fez. Abacuque não deixou o caos em que ele vivia afetar sua vida com o seu Deus. Aproveite esses tempos, peça ao Senhor que te faça conhecido dele. O Espírito Santo está em mim, ele está em você, e a função do Espírito Santo é glorificar o Filho, e assim nossa fé é fortalecida. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Eu quero orar com você nesta hora, que você possa ter a sua fé fortalecida. Eu sei que às vezes não há fruto, não há flores na figueira. Eu sei que às vezes não há mantimento no campo. Eu sei que às vezes as ovelhas desaparecem do aprisco e não há mais gado nos currais, nessa metáfora que a Bíblia mostra para nós. Peça então ao Senhor a fé para que Ele te coloque pés como de corças nos lugares altos, e você possa ser fortalecido e passar nessas tribulações todas de modo que agrada ao Senhor e de modo liberto. O Senhor, nosso Deus, pode abençoar você e te libertar. Vamos orar. Quero orar com você. Coloca a mão aí no seu coração e ore comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida deste irmão, desta irmã que que ouve esta palavra, que Teu Espírito Santo possa mover seus corações, que Senhor possa fortalecer a fé de cada um, e eles sejam ministrados com paz, com milagre do Senhor. Nós oramos, ó Deus, sabendo que o Senhor é o Deus das famílias dessa Tua igreja, sabemos que o Senhor é o Deus que cuida e zela de nós, e queremos experimentar a cada dia mais e mais da Tua presença, que nos torna homens e mulheres descansados no Senhor. É o que eu oro, coloco a vida destes meus irmãos e irmãs na Tua presença, em nome de Jesus. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe ricamente. Estamos aqui juntos. Se precisar de nós, estamos sempre prontos para orar com você, para andar com você. E ore também por nós, pela sua igreja, ore uns pelos outros, e assim vamos vencer este momento que nós vivemos, mas que tudo está sendo para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor, nosso Deus, seja com você, permanecendo hoje e para sempre contigo. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero.